Ave Maria, sou missionário servo Roberto, missionário católico. Muitos aí renega, rejeita, persegue, denigra a igreja de Cristo, que é a sua esposa. Essa igreja, ela é coluna, sustentáculo da verdade. E a verdade, toda a verdade, todo o depositório da verdade está nessa igreja. 1 Timóteo 15. Paulo fala assim, olha só. Três 15, ó. Todavia, se eu tardar, ó. O que quer dizer isso aqui? Se eu tardar, se eu ir para o engano, se eu me afastar dessa igreja, se eu ir para o erro, olha, quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus. Olha só. Que é a igreja de Deus vivo, coluna, sustentáculo da verdade. Quem são essas colunas? Visão, biblicamente falando, que sustenta essa verdade. Quem são as colunas? São os apóstolos que deram sua vida, foram martirizados, foram açoitados, foram perseguidos, foram caluniados, fizeram a pior atrocidade com os apóstolos, derramaram seu sangue para essa igreja ser edificada. Para hoje, vocês, protestantes, cuspir nessa igreja que foi fundada com sangue e edificada com sangue. E os apóstolos em Gálatas 2, 9. Olha só. Tiago, bispo de Jerusalém, Cefa, que é o bispo universal, e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e Barnabé, em sinal de pleno acordo. Então, meu irmão, a igreja, ela está todo o depositório da verdade, porque está fundada sobre a pedra de ângulo, que é Cristo, e edificada sobre as colunas também com sangue. E o catecismo diz, para ficar bem gravado, que eu já fiz vários vídeos falando sobre esse versículo aqui, 77. Olha só. Nós somos guiados por essa igreja que é coluna sustentáculo da verdade. Que a Bíblia diz que Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. A verdade. Não pelas igrejas. Que igreja é essa? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Sobre essas colunas, sobre as pedras que edificarei a igreja. Tendo por pastor universal, o bispo universal, Pedro, certo? E nós somos guiados não por Martinho Lutero, não por essa revolta protestante, esses reformadores protestantes, nós somos guiados pelo magistério. Que ali está o balsamento da coluna que sustenta a verdade, que é a pregação dos apóstolos. Eles são as pedras, eles são as colunas e a pedra de ângulo, pedra que fundou essa igreja e ensinou as colunas por inspiração do Paráclito a edificar essa igreja. Interessante, né? Aqui, ó. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessor os bispos, a ele transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica expressa de modo essencial nos livros inspirados deve ser conservado por sucessão contida até a consumação dos tempos. Meu irmão, não tinha igreja protestante. A igreja protestante surgiu ali em 1700, em 16 séculos de atraso. Então, meu irmão, Cristo está falando dessa igreja que é sustentáculo da verdade. E Paulo fala também, segundo Tessalonicenses 3,15. Olha só. 3,15, ó.
Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar os ensinamentos de que nós aprendeste, ó, o ensinamento das colunas, de que nós aprendeste, nós apóstolos, que somos as colunas, que guardamos a verdade, que pregamos a verdade, que anunciamos e estamos edificando essa igreja. Seja por palavras e por carta nossa. E ainda ele alerta ainda, ó. Olha só, apartai daquele que não segue a tradição. Segundo 336. E te mais, meus irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos, que não leva a vida ansiosa, ao contrário, a tradição, que de nós aprendeste, tendes recebido. Ó. Olha só, Paulo fala pra gente se apartar dessa divisão. E aqui fala a tradição, ó, 83. Cara, quem sabe usar isso aqui, cara, é como se fosse uma Bíblia, cara. Aqui você vai entender a pregar corretamente a palavra. O evangelho de acordo que foi pregado, mantido a integridade, por visão do magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade. Tendo por bispo universal, aqui ó, se pegar 85 aqui ó, o bispo de Roma, que é Pedro, que é o Papa Francisco, né? Olha só. A tradição apostólica e tradições eclesiais, ó, 83, ó. A tradição da qual aqui falamos é quem vem dos apóstolos. A tradição que vem é a tradição dos apóstolos. Então tem que seguir isso. Isso aqui não vai ser mudado. Vai ser sim os reformadores que vai se apartar dessa tradição, desses fundamentos dos apóstolos, vai fundar outras coisas que não é do fundamento dos apóstolos. Isso aqui não vai mudar, cara, porque é inspiração e ação do Espírito Santo. E foi ensinado pelo próprio Deus, a pessoa da segunda a pessoa da Santíssima Trindade, segunda pessoa da Santíssima Trindade, certo? Aqui, ó, apostólica. E transmite o que este receberam dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus, ó. Os apóstolos estão pregando que ele aprendeu o ensinamento que vem da pedra de ângulo. Os apóstolos estão... Porque o Espírito Santo desceu alinhado dos apóstolos 2 e lembrou todo o ensinamento de Cristo. E os apóstolos estavam pregando de acordo que foi ensinado ao Senhor Jesus Cristo por inspiração do Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo, certo? Terceira pessoa da Santíssima Trindade, certo? Aqui, ó. Tradição da qual aqui falamos é que vem dos apóstolos, transmite o que estes receberam, dos ensinamentos, do exemplo de Jesus, ó. E o qual receberam por meio do Espírito Santo, ó. Como eu falei aqui agora, nem tinha lido. Com efeito, porque a gente já está em comunhão com isso aqui, cara. Nós que somos apologéticos, nós que somos pregador católico, nós temos que estar em comunhão com a doutrina da igreja, certo? Entender o catecismo, para ser um ótimo pregador, defensor da igreja. Isso que é documento da igreja. Os pais apóstolos acreditavam nisso aqui, cara. Isso aqui teve um cursilho para escrever tudo isso aqui, porque isso aqui é um contra-reforma, certo? Ao efeito, a primeira geração de cristãos, né? Ainda não se dispunha de um Novo Testamento, escrito o próprio Novo Testamento, até o processo da tradição viva. Olha só, dela é preciso distinguir as tradições teológica, disciplinares, litúrgica ou devocionais, surgida ao longo do tempo na igreja local. Continuem em ela formam particulares sob as quais a grande tradição recebe expressão adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas, à luz da grande tradição. Ela pode ser mantida, modificadas ou mesmo abandonadas sob o guia do magistério da igreja. Cara, tô apaixonado pelo catecismo, cara. Eu confesso, eu não gostava de ler esse catecismo, não, cara. A hora que eu passei a entender o catecismo, 80, ó. A tradição e as escrituras estão entre si, intensamente unida e com a comunicação, pois provinda ambas da mesma fonte. Divina forma de um certo modo, um só todo, tendo para o mesmo fim, tendo uma como outra, torna presente e fecundo na igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus
todos os dias, até os confins do tempo. Mateus 28, 20. E, olha só, quem nos guia aqui, ó? 85, ó. Ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente, ó, ao magistério. Toma, chupa essa, protestante. Vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiado, olha só, aos bispos, em comunhão com os sucessores de Pedro, os bispos de Roma. Agora você pega aqui, ó, 1 Timóteo 3, igreja primitiva, cara. 3, ó. É só. Aqui você vê, ó. Eis uma coisa certa que aspira ao episcopado, sabe que está desejando em uma função sublime, porque os bispos têm o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sobrio, prudente, regrado, seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Aqui você vê a hierarquia. Por isso que Paulo fala em 1 Timóteo 3,15 aqui. Primeiro ele mostra a hierarquia da igreja, 1 Timóteo ali 3 do 1 até o 13. Depois ele mostra para São Timóteo ali, que é bispo também, é ungido por a imposição das mãos, segundo Timóteo, que você vê aqui, que é confirmado, que seja por esse motivo eu te exorto a revivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos apostólica, para ser bispo, para viver um só evangelho, para ser pastoreado pelos bispos locais, mas o bispo universal é o Papa de Roma. Finaliza, cara. A tradição, ela é rica, cara. Mostra como se entende a escritura. Mostra como os primeiros cristãos a sua plenitude ali, na sua raiz ali, o procedimento tem que ser até agora, cara. A unidade. Em sintonia com o pastor universal. É assim que Cristo quis. É assim que a Bíblia nos mostra. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.